Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, patriota de todo o Brasil e do mundo, vocês que assistem o nosso canal de todos os países. Pessoal, muitas informações e eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. O que você acha da história aí do Elon Musk com o Moraes, pessoal? Coloque aqui nos comentários porque, pelo que tudo indica, o Elon Musk ele late, mas não morde. Ou eu estou errado? Quero saber a sua opinião. Mas antes disso eu já quero te pedir aí para se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no canal. Deixe o seu like, pessoal. Deixe o like no vídeo para ajudar a fortalecer o nosso canal e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Quero te pedir também que está aí do outro lado para colocar aqui a cidade que você está falando. Pessoal, nós recebemos aí milhares de pessoas aí de todo o Brasil e do mundo. Pessoas dos Estados Unidos, do Japão, do Paraguai, do Uruguai, de todo o mundo. E eu agradeço o carinho de todos vocês. Pessoal, muitas informações nesse vídeo. Fique até o final. E o Barbudinho, né? Como sempre, abre a boca e o dólar dispara. Dólar hoje disparou novamente. Eu já falei, dólar vai bater R$6 até o final do ano. Mas eu acho que nem chega até o final do ano. Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Pessoal, sem enrolação, bora pro vídeo. O presidente Lula continua na sua andança pelo país, principalmente no Nordeste, dando muitas entrevistas para rádios locais, fazendo campanha eleitoral antecipada nessa disputa municipal. Óbvio, né? Divulgando o lançamento de obras que não existem. Agora, numa dessas, ele disse que o MST não invade mais. É muito produtivo e tem uma das maiores produções de arroz orgânico do mundo. É um mentiroso compulsivo. O MST invadiu 18 estados só nos últimos meses. O próprio líder do movimento criminoso e invasor estava fazendo novas ameaças no Abril Vermelho, como faz sempre. As invasões do MST pararam, basicamente, escassearam muito durante o governo Bolsonaro, porque não tinha esquema, né, de governo junto com invasores. O Lula mente para não variar. Mas o que mais chamou minha atenção foi ele falando de novo sobre o Banco Central. Ele adora, nos 30 anos de Plano Real, que o PT foi contra e que foi o maior programa social do país, porque beneficiou muito os pobres ao acabar com o imposto inflacionário, né? O Lula voltou a atacar a independência, a autonomia do Banco Central, que ele usa como bode expiatório. Muita gente fala que o Lula é incapaz de aprender, que é estúpido mesmo, ignorante. Eu já gosto da tese alternativa de que ele é malandro. Ele outro dia mencionou derivativos. Será que ele aprendeu a mexer em call, put? Eu não sei, mas eu fico na dúvida se ele não está posicionado em dólar para falar um bando de bobagem, ver o dólar disparar e depois ganhar dinheiro com isso, talvez nas contas no exterior, ilegais, criminosas. O ladrão quer voltar à cena do crime, disse Geraldo Alckmin, hoje seu vice. Um dos empresários que mais se lambuzaram nos esquemas de corrupção do PT e que agora está onipresente de novo em Brasília, chegou a dizer, confessando que deu 300 milhões para as contas do Lula e do PT. 300 milhões de dólares. Então imagina, um ganho desses em dólar faz com que sobre muito dinheiro para o PT internar de forma ilegal e ajudar nessas campanhas municipais. É uma teoria, eu não quero ser leviano, mas fica o raciocínio. Enquanto o Brasil está vendo a bolsa desabar e o dólar subir, a Argentina está à contramão. Que inveja de quem tem um presidente. E aí vai lá o Lula e chama de cretinos os jornalistas que apontam que as suas falas estão deixando os mercados nervosos. Talvez seja cretina, então, Miriam Leitão no Globo, que escreveu: falas sequenciais de Lula contra a autonomia do BC pressionam o câmbio e quem mais perde é o governo. Então, será que a Miriam Leitão está no rol dos cretinos para o Lula? E tem mais uma aqui que a gente pode mencionar, porque, meu Deus, que interessante, né? Nada como o período, né? Simone Tebet dizendo: o presidente precisa parar de falar besteira, está pressionando o câmbio. Ela dizia isso em 2022, agora ela está em silêncio, porque quem está falando besteira e pressionando o câmbio para valer é o seu chefe.
Naquela época tinha ainda pandemia, não é mesmo? Hoje não precisamos de pandemia alguma, porque sabemos que a pior praga que existe é o próprio petismo. A sorte do Biden é que hoje, aos olhos do mundo, ele não é o pior e mais descredibilizado presidente. A sorte dele é que no Brasil existe o Luiz Inácio Lula da Silva, ou como muitos já começaram a falar aqui, Biden da Silva. Lula está totalmente descredibilizado depois das suas falas contra Israel, suas falas contra a Ucrânia, falando que tanto Zelensky quanto Putin estão gostando da guerra. Então é uma besteira atrás da outra. E aqui a gente tem acompanhado a escalada do dólar, ou a constante desvalorização do real, todas as vezes que o Lula ataca a independência e a autonomia do Banco Central, mostrando para o mundo que o Brasil é um ambiente de alto risco para se investir, fazendo com que o dinheiro vá embora e a bolsa caia. Pois bem, vai ter um evento agora, nesse final de semana, dia 6 e 7 de julho, que é o CEPAC. CEPAC é um maior evento conservador da América Latina. Começou nos Estados Unidos, agora acontece também no Brasil. E esse evento contará com a participação dos maiores nomes da direita e do conservadorismo. Obviamente, a imprensa já chama esse evento de um evento da extrema direita, ou seja, um evento de pessoas que não concordam com a esquerda nem com a imprensa. E aí o Javier Milei, presidente da Argentina, que recentemente Lula falou que só conversaria com ele se ele pedisse desculpas, e aí o Javier Milei falou que, olha, eu nunca menti, eu só falei que o Lula é um corrupto e foi condenado. Onde que está a mentira nisso? Javier Milei ia participar do evento do Mercosul. Ele cancelou a sua participação no Mercosul para participar desse evento lá em Balneário, né, em Santa Catarina, que vai ser agora esse fim de semana. A imprensa e o governo estão revoltados com isso. Que disparate é esse? O presidente da Argentina cancela um evento onde estará o presidente Lula para participar do CEPAC, para estar junto do Bolsonaro. É isso mesmo. O presidente da Argentina prefere encontrar com o Bolsonaro, que não é presidente do Brasil, está inelegível, mas é o verdadeiro líder político do Brasil, do que encontrar com um ladrão corrupto. Acho que o Javier Milei tem medo de o Lula roubar seu dinheiro, sua carteira. Então é mais seguro para ele, né, participar de um evento com o CEPAC à direita. E aí, a passadora de pano profissional, essa que superou a Miriam Leitão, a Daniela Lima, vai e passa um recado para o Javier Milei, obviamente servindo de mensageira do governo. E o recado é tão ridículo, dá uma olhada. Se Milei vier ao Brasil para esse evento de extrema-direita e fizer ataques ao presidente brasileiro no nível do que ele está fazendo na rede social aqui, aí deve ter consequência diplomática do tipo tirar o embaixador argentino do país aqui, né, do nosso país, para poder fazer um sinal de retaliação clara. E aí, gente, para fechar, também sinalizo para vocês, e você fala, nossa, então vamos ficar sem relação com o nosso principal parceiro comercial da América do Sul? Não, o Palácio do Planalto começou a trabalhar numa estratégia de criar relações paralelas com governadores da Argentina, caso azede de vez, como está sinalizando Javier Milei, essa relação. A ameaça é essa. Se o Javier Milei participar do evento da CEPAC e falar mal do Lula, então Lula vai atacar a Argentina e a soberania da Argentina. Essa é a diplomacia do novo presidente da República. Eu lembro quando eles falavam assim, como sinto falta do país, do Brasil ser um país diplomático. Pois é, a diplomacia do Lula é comprar briga com todo mundo que não o leva a sério. O problema é que não tem um líder no mundo hoje que leva o Lula a sério. Absolutamente nenhum. Talvez apenas o Xi Jinping lá na China, porque sabe que o Lula é um pau mandado. Então nós temos uma situação agora de um grave conflito diplomático dos nossos maiores parceiros econômicos, que é a Argentina, porque o Javier Milei decidiu que não vai participar de um evento que o Lula participa, mas vai participar de um evento que o Bolsonaro estará participando. Eu também fui convidado, me sinto muito lisonjeado, privilegiado por ter sido convidado para palestrar nesse evento. Estarei lá em Balneário Camboriú nesse final de semana e estaremos com o Bolsonaro, Javier Milei e outros grandes nomes da direita mundial. E aí o Lula fica chateado porque o presidente do país, que é o maior parceiro comercial, um dos maiores parceiros comerciais da América Latina, do Brasil, decidiu não ver ele, mas sim estar junto com o Bolsonaro. É como se Javier já soubesse qual é o futuro do Brasil, que esse governo não dura muito tempo e que estar ao lado do governo do Lula
é uma queimação de filme, por não achar palavras melhores, mas é uma total descredibilidade estar junto de um ladrão corrupto que deveria estar preso, só não está porque seus amigos do STF o retiraram da cadeia e colocaram na presidência. Mas isso é um assunto para outro momento. Então, mais uma vez, o Lula surpreendendo a forma como ele consegue nos envergonhar e humilhar a nação brasileira, tentando ameaçar o presidente da Argentina. Mas só que o Javier Milei, ele não é muito suscetível a ameaças. Isso a gente já percebeu. Um abraço. Felicidade mesmo está o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi para Parauapebas hoje. Parauapebas. Todos repitam comigo. Parauapebas. E o Lula ontem tinha falado que os sem terra estavam bem calminhos, né? A gente vai se lembrar que a notícia de ontem, o Lula falava, olha, nem invasão do sem terra está tendo mais, esquecendo ele do abril vermelho, que foi seguido do março vermelho, do janeiro vermelho, do dezembro vermelho, está tudo no vermelho. Ele, o Viagra do dólar, Lula Lelé, né, falou que o MST está se comportando como um lorde. O MST, ele quis impedir o Bolsonaro de fazer um evento, porque nesse começo de semana, o presidente Jair Bolsonaro está no estado do Pará, no norte do Brasil, cumprindo a agenda com apoiadores. E hoje pela manhã, quando a sua comitiva seguia para a cidade de Parauapebas, foi surpreendido por um bloqueio organizado pelo MST em uma rodovia estadual. Quem nos acompanha pode ver imagens que o presidente Jair Bolsonaro me mandou hoje mais cedo. Vocês veem aí pneus queimados, rodovias bloqueadas, vocês veem vandalismo pesado. Essas imagens foram mandadas pelo próprio Jair Bolsonaro hoje mais cedo para mim. E eu lembro quando vejo essas cenas, não é? O estardalhaço que foi quando no começo de 2023, né, caminhoneiros simplesmente pararam os seus caminhões. Né? Alguns vândalos, e não foram os caminhoneiros, tocaram fogo, mas aí tomaram todo o movimento de parada dos caminhoneiros como algo contra a democracia, bloqueio de rodovia e põe polícia rodovial, foram taxados de terroristas por queimarem pneus em rodovias, e aí a gente vê o movimento, né? Dizem que é dos trabalhadores, mas eu duvido muito, o movimento do Sem Terra, que é um movimento criminoso que se sagrou no Congresso brasileiro, na Câmara dos Deputados, porque deputados foram comprados, partidos foram comprados, e a CPI do MST, que foi presidida pelo Zucco? Pelo tenente coronel Zucco, e teve a relatoria do Ricardo Salles, ela foi sabotada na Câmara. Obrigado, Vitor. Ela foi sabotada, né, pelo presidente Lula, e o MST saiu ileso, e agora nós vemos aí mais um ato de amor do movimento Sem Terra. Que medo é esse do Sem Terra, Vitor Brown? É saudade de borracha e gás? Pois é, e não teve essa reação, né? Se tivesse tido, imagina o que não seria. Seria a inversão completa, né? De dizer, olha, o movimento está sendo criminalizado, o movimento que luta pelo acesso à terra no Brasil está sendo criminalizado, alvo de opressão policial. Então, nem a reação devida pode haver das forças de segurança, porque, caso acontecesse, elas seriam já hostilizadas e criminalizadas. É um absurdo do começo ao fim essa história, né? Tem esse paralelo que você fez muito bem, Pavi, com os movimentos dos caminhoneiros que bloquearam estradas e foram chamados de antidemocráticos. Mas se isso que o MST fez não é antidemocrático, impedir a circulação de uma liderança política, evitar que ele vá até uma cidade para se encontrar com apoiadores, isso não é um ataque à democracia? Isso não é uma forma de impedir uma parcela do eleitorado de ter acesso a um determinado pensamento político, a conhecer e se encontrar com uma liderança que admira? Isso sim, talvez nessa interpretação elástica que está se fazendo no Brasil de ataques à democracia, talvez isso que o MST fez hoje pudesse entrar nesse pacote de ataques à democracia. Mas o que me chama muita atenção, Pavi, é que isso não aconteceria, por exemplo, se fosse o Lula, e não só porque
há essa ligação umbilical do petismo com os invasores de terra, mas simplesmente porque não precisaria. O MST precisa fazer isso que fez com o Bolsonaro, parar a estrada, queimar pneu, bloquear o acesso, porque o Bolsonaro, se chegasse ao destino, ia reunir muita gente. Ia ser um sucesso, o evento, qualquer que seja, feito pelo ex-presidente, como foram esses últimos que ele fez algumas semanas atrás e que arrecadaram toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. Seria um sucesso o evento. Se fosse uma liderança como Lula, por exemplo, que não tem povo, que fez comícios esvaziados, até durante o período eleitoral, nada disso seria necessário. O MST poderia guardar suas armas, usar para retirar fazendeiros e famílias das suas propriedades rurais, que é o que sabe fazer de melhor. Mas o MST só precisou fazer isso porque o ex-presidente Bolsonaro carrega milhões de brasileiros onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, a gente que não recebe nada por isso, que vai lá simplesmente porque quer conhecê-lo ou porque confia na liderança dele, porque admira o posicionamento político dele. Com Lula isso não acontece. Poderia circular livremente, ninguém precisaria barrar estrada nenhuma. Chegando lá, não ia reunir público mais nenhum. Mais ou menos, né? Precisaria ali de um séquito, né, de guardas, de seguranças e selecionar as pessoas, selecionar o pobre que ele ia dar beijinho. Aquela Né? Não faz sempre, né? achar uma grávida com 5 filhos para ele fazer uma piada. Enquadrar muito bem na foto e aí produzir o conteúdo. Como é que chama o fotógrafo? O Stuckert. Stuckert fazer aquelas fotos bonitas de caras. Agora, o Vitor Brown, ele trouxe um ponto que realmente é interessante, porque ataque à democracia. Quando o Lula, depois do 8 de janeiro, fez aquela reunião com quase todos os governadores, e o único governador, aliás, que chamou a atenção do Lula naquela reunião, que não ficou babando o ovo, foi o governador de São Paulo, que ele falou, olha, união e compreensão é uma via de mão dupla, não adianta ficar falando aqui e não ter reciprocidade. Mas naquela reunião ele falou que não ia admitir ameaça a parcela nenhuma do território brasileiro. Mas a gente continua a ver o movimento do Sem Terra invadindo, cometendo crimes e agora cometendo atos que foram condenados e foram apontados como terroristas durante o protesto dos caminhoneiros em 2023. E o silêncio impera. Né? Por quê? Em segunda-feira, o dólar encerrou o primeiro dia de julho em alta de 1,15%, cotado a R$ 5,65, maior valor em 2 anos e meio. As falas sequenciais de Lula Lelé contra a autonomia do Banco Central ajudaram a pressionar o câmbio, mas o presidente não acha isso. Hoje pela manhã, em entrevista em que meio? Na rádio, o homem da rádio Lula, em revista Rádio Sociedade da Bahia, disse que a subida do dólar preocupa e que existe um jogo especulativo contra o real. Vamos ouvir. O mundo não pode ser vítima de mentiras. A gente não pode inventar as crises. A gente não pode jogar a culpa. Eu vou te dar um exemplo. A semana passada eu dei uma entrevista no UOL. Depois da entrevista, sabe, alguns especialistas começaram a dizer que o dólar tinha subido por conta da entrevista do Lula. E nós fomos descobrir que o dólar tinha subido 15 minutos antes da minha entrevista. É um absurdo, veja. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Ele voltou a mentir a respeito dos 15 minutos anteriores, como foi desmentido pela própria imprensa na semana passada, quando ele usou o mesmo argumento, que quando foram ver o dólar já tinha subido 15 minutos antes da fala dele, quando isso não aconteceu. Então ele volta a repetir a mesma mentira
E eu achando aqui pessoalmente que o maior movimento especulativo contra o real foi o PT em 1993, 1994. Mas o ministro da Fazenda, bom garoto que é, Fernando Haddad, disse que a disparada do dólar frente ao real aconteceu por conta da falta de comunicação dentro do governo. Aspas para o Haddad. Apesar da desvalorização ter acontecido no mundo todo, de uma maneira geral, aqui aconteceu uma coisa que foi maior do que nos nossos pares. Atribui isso a muitos ruídos. Eu já falei isso no Conselhão. Precisamos comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Fecho aspas. Se ele comunicasse melhor, Caio Mastrodomênico, os resultados que o país está atingindo, talvez o dólar já tivesse passado de 6, não? Exatamente. Esse jogo especulativo que ele diz que está acontecendo, né? E a fala dele é muito desconexa, que ele diz, a gente não está inventando aqui, a gente não pode inventar crise. Ele está inventando uma crise, ele está produzindo uma crise através da fala dele. É claro que o efeito dólar, ele é um efeito complexo, que envolve diversos fatores, mas o fator Lula, no momento, é o principal fator que tem feito o real desvalorizar. Fala pessoal, voltamos aí com as informações para vocês. Pessoal, agora o Lula começou a atacar Bolsonaro mais uma vez, dizendo que ele não voltará à presidência. Olha essa matéria, meus amados. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível até 2030, não retornará mais à presidência da República. Em entrevista à Rádio Baiana Sociedade, Lula declarou: Bolsonaro perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para vocês. Não volta mais. Bolsonaro, ex-chefe do executivo, foi condenado pela Justiça Eleitoral em 2 ações ocorridas em 2023. A primeira relacionada a uma reunião no Palácio do Alvorada com embaixadores para questionar o sistema eleitoral, e a segunda envolvendo o uso da comemoração do 7 de setembro de 2022 para fazer campanha eleitoral. A condenação com base na lei da ficha limpa se estenderá até 2030. A defesa de Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal em ambos os casos, com prazo até 2026 para esgotar os recursos na corte. Na semana anterior, quando questionado sobre a possibilidade de o ex-presidente concorrer novamente ao cargo em 26, Lula havia afirmado que não vetaria uma candidatura adversária. Ele disse: eu não veto candidato adversário. Se ele conquistar a reversão da inelegibilidade, que seja. Se eu derrotei ele quando eu era a oposição e ele situação, imagina agora. Vou mostrar para ele quem está na presidência da República só perde a eleição se for incompetente, disse Lula em entrevista à rádio Itatiaia. É uma piada, né, pessoal? O que vocês acham aí dessa informação do Lula atacando mais uma vez Bolsonaro, dizendo que ele não vai voltar à presidência? Coloque aqui nos comentários a sua opinião e coloque também a cidade que você está falando. Vamos para mais outra informação, e essa informação, pessoal, é quente, hein? Mais uma vez o dólar dispara e cenário fica preocupante para o Barbudinho. Barbudinho decidiu convocar reunião. Olha o desespero aí do governo do PT, fazendo aí uma reunião de emergência contra a alta do dólar, né, pessoal? O dólar aí disparando sem parar, sem freio nenhum. A cada fala aí do presidente, o dólar sempre dispara. Vamos à matéria. Nesta terça-feira, o presidente Lula anunciou que realizará uma reunião com seus auxiliares para enfrentar o recente aumento do dólar em relação ao real. Ele rejeitou a ideia de que suas declarações em entrevistas estejam relacionadas às altas. Em entrevista à Rádio Sociedade de Salvador, na Bahia, Lula expressou preocupação com a especulação que levou à valorização do dólar.
ele afirmou: há um jogo especulativo contra o real no país. Temos uma reunião marcada para quarta-feira. Não é normal. Na segunda-feira, o dólar norte-americano fechou a 5,65, atingindo o maior valor desde janeiro de 2022. Pessoal, o dólar hoje ele já passou de 5,65. O dólar já bateu 5,70. Não sei como vai ser fechado até o final do dia, mas já chegou a 5,70 hoje, dia 2 de julho de 24. Olha que loucura, pessoal. E isso, né, a cada fala do presidente, o dólar dispara. Vamos para outra matéria, né? Outra matéria agora, né, que saiu hoje, que Bolsonaro afirma que MST bloqueou rodovia no Pará para impedir sua entrada em cidade. A gente sabe aí que o Bolsonaro está viajando para o Brasil inteiro aí, né, por conta das eleições municipais, e a canhota desesperada aí, fechando rodovias, fechando os acessos, porque sabe onde o Bolsonaro pisa é sucesso total, é multidão. Ao contrário do presidente Lula, né, que não consegue levar aí 10 pessoas aí para um palanque ou para qualquer discurso. Sempre tem poucas visualizações, poucas pessoas assistindo, né? E Bolsonaro totalmente, pessoal vai porque gosta do Bolsonaro. A realidade é essa. Doa quem doer. O cara é um fenômeno, tanto nas redes sociais quanto nas mídias, nas cidades onde ele pisa. Bolsonaro é só sucesso. Vamos a essa matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro relatou ter enfrentado um bloqueio em uma rodovia no Pará na manhã desta terça-feira, supostamente causado por um protesto do MST. E aí o Lula vem e fala que não está tendo protestos do MST, né? É uma grande piada, né, pessoal? No entanto, o movimento nega qualquer envolvimento no incidente. Segundo Bolsonaro, os membros do MST tentaram impedir sua entrada na cidade de Parauapebas, no Pará, onde ele tinha compromissos agendados para o dia. Ele disse: estou retido na rodovia PA-275, próximo a Parauapebas. Bloqueio do MST para impedir minha entrada na cidade, informou Bolsonaro à coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, por meio do WhatsApp. Olha aí que loucura, hein, pessoal? Isso porque ele está aí, né, viajando para as eleições municipais. Imagina para presidente o que essa galerinha da canhota aí não pode fazer aí com o nosso presidente Bolsonaro. Pessoal, essas são as informações, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedindo para você, deixando já seu like, ajude aí, pessoal, esse canal a crescer ainda mais. É a única ajuda que eu peço para você, é deixando o seu like no vídeo. E coloque aqui nos comentários qual a sua opinião e de qual cidade que você está falando. Lembrando, pessoal, que os vídeos no canal são às 11h30 da manhã, às 17h30 e às 21 horas, todos no horário de Brasília. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.